acreditar que as suas palavras verdadeiramente não cairiam por terra, como ele já havia dito: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia, aleluia. E chegou o momento no qual ele reuniu a todos. É o capítulo 24 de Mateus, a qual ele está dizendo os acontecimentos que iriam vir quando ele fosse aos céus, quando ele fosse assunto aos céus e assentasse à destra do seu Pai, daquele que é eterno, daquele que é maior do que os céus, maior do que a terra, maior do que o mar, daquele que é primeiro, daquele que é último, daquele que é alfa, daquele que é ômega, aquele que é antes do dia, antes das estrelas, antes do sol, antes da lua, antes das constelações, antes dos planetas, antes dos meteoros, antes de toda coisa. Ele era, ele é e sempre será Deus para todos sempre. Amém? Aleluia. Antes que Jesus fosse assentar-se à destra deste e recebesse toda a honraria dada a ele mais uma vez nos céus, não que ele nunca tivera, ele tinha toda ela, mas a Bíblia diz que ele se desfez de tudo para vir habitar em meio a pecadores como nós, em meio a desertores como nós, em meio a desistentes como nós, em meio a incrédulos, em meio a pessoas que buscam e quando não alcança vai embora, larga tudo para trás. Mas ele veio habitar junto a nós, em meio a nós, deixou tudo para trás, deixou a honra, deixou a glória, deixou o poder, deixou a majestade, deixou a coroa, deixou o cetro, deixou tudo para trás e se fez homem e habitou entre nós. Como homem deveria pecar, como homem deveria muito xingar palavrões, blasfemar, como homem deveria fazer coisas terríveis, mas todas estas coisas não fizeram a ele. Passou por coisas que o homem passa, passou por labuta que o homem tem, trabalhou no pesado, fora carpinteiro, cuidou dos seus irmãos, criara até a idade maior, até que ele mesmo completou 33 anos e meio, cuidou da sua própria mãe, cuidou da sua casa, cuidou de todos os seus afazeres, sofreu fome, sofreu sede, sofreu a nudez, passou o opróbrio, ou seja, a vergonha, sofreu afronta, sofreu dissensões, sofreu contendas, sofreu palavrões, blasfêmia contra ele mesmo, mas em todas estas coisas não revidou, não lançou uma palavra de truco, não lançou uma palavra contrária, pelo contrário, cada um que lançava sobre ele peso, mas a esse ele amava. Aleluia, 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 aleluia. Se desfez de tudo e veio para cá, e quando aqui chegou, e que apresentado foi diante de toda a população, já agora na fase adulta, dentro dos seus 30 anos, começou a apresentar coisas que a terra não tinha visto até então, começou a fazer coisas que a terra não tinha visto desde o momento, começou a trazer aos olhos da humanidade palavras que eram lançadas séculos e séculos atrás pelos santos profetas, começou a realizar palavras na qual profetas lançavam no passado, começou a fazer notório aquilo diante dos olhos dos homens, o qual os profetas diziam e eles não podiam fazer. Jesus começou a operar sinais e maravilhas no meio do povo pecador, no meio de um povo desertor, no meio de um povo desobediente, mas que tinha um coração voltado de temor para buscar conhecimento daquele que é o Rei de todos os reis. Aleluia. Começando indo pelas sinagogas das vilas, entra em Galiléia e opera sinais, chamando para junto de si um homem que carrega consigo um espírito imundo, e com todo o poder que tinha dentro da sua boca, do seu próprio interior, expeliu o demônio daquele homem, dando a liberdade de adorar ao Deus vivo dentro de uma sinagoga. Dentro de uma sinagoga chama para junto de si uma mulher que tem 18 anos de sofrimento sobre si, carrega uma corcunda, sofrendo afrontas, sofrendo despejo de toda a população da sua cidade. Jesus chama para junto de si e com uma palavra em mão estendida diz: está livre da tua enfermidade. Aleluia. Começou a fazer coisas que a humanidade não via. A doença estava na terra,
mas o poder não era notório. Mas Jesus apresentou o poder de Deus. Aleluia. Trouxe palavras vivas, palavras poderosas. Exortava na hora certa, advertia, mas acima de tudo, os alertava para os dias futuros. E no capítulo 24, ele está alertando o povo, dizendo: olha, quando vocês ouvirem rumores de guerra, não entre em pânico, não entre em terror, em pavor, não se desespere, porque não é o fim das coisas, é o princípio das dores. Aleluia. No capítulo 18 do mesmo livro de Mateus, ele fala o que a missionária acabou de citar. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas presta atenção, quando eu sair, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia, aleluia. Depois de ensinar como adquirir para si o poder de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, ele apresenta agora o que viria sobre os discípulos no futuro e toda a humanidade: dor, tormenta, aflição e angústia. E é o que nós estamos vivendo nestes últimos tempos, é o que nós estamos passando nos últimos momentos. Ele também disseram: ora, haverá um momento em que o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo agora. Muitos estão perdendo o desejo, muitos estão perdendo o amor próprio, muitos estão perdendo a vontade, muitos estão ficando surdos, cegos e pesados no caminhar. Mas o Deus que falou ontem é o Deus que fala hoje, e é o Deus que vai falar amanhã. Ele não muda, Ele não mudou e jamais mudará. Aleluia. E esses dias ele deixou claro para nós, no livro de Malaquias, ele diz que estes dias é para ser apresentado no meio da sociedade terrena e da sociedade espiritual, seres angelicais, os que são justos, os que são verdadeiros, os que amam com o Senhor, andam com o Senhor, e os que não andam com o Senhor, o que serve de bom grado e os que não servem de forma alguma. Aleluia, aleluia. Ele deixou todas estas coisas. Mas o que alegra muito a nós, e que o povo quer ouvir, é o que está no capítulo 21, verso 7, do livro de Apocalipse, no qual ele diz que vai entregar presentes, vai ser Deus para o povo, aleluia, vai estar no meio do povo, e vai chamar o povo de seu povo, aleluia. Mas não é isso que eu quero ministrar para mim e para você nesta noite, aleluia. Eu quero falar sobre esta pesca dificultosa, e fazendo junção com o versículo 5 do capítulo 30 de Salmos, eu narro para você e para mim nesta noite, pela presença gloriosa do Espírito Santo, o versículo 5, a qual Pedro, Simão, vai responder a Jesus. Não sabia ele com certo quem era o que falara com ele, ouvira falar de Jesus. Todos na terra ali da Galileia, região de Nazaré, já ouviram falar sobre Jesus, um nazareno, um homem que saíra por detrás de uma madeira, detrás de um serrote, de martelos e pregos, para pregar as boas novas do reino dos céus, para fazer sinais, prodígios e maravilha, dar vista ao cego, fazer o aleijado andar, ressuscitar mortos, multiplicar peixes e pães, e trazer uma palavra de ânimo e de avivamento para a população vivida em sofrimento na terra. Aleluia. Pedro não sabia. E o interessante é que quando Lucas escreve isso aqui, o capítulo 4, que não está na ordem cronológica, ele vai dizer que Jesus vai para a banda da Galileia, exatamente para Cafarnaum, onde ele tinha residência. Vai para a sua casa, mas no caminho adentra a casa de um pescador, a casa de Pedro. Jesus sabia quem era Pedro, mas Pedro não sabia quem era Jesus. E quando entra na casa de Pedro, a primeira coisa que ele enxerga é uma rede balançando na sala. Tem uma mulher jazindo dentro dela. A Bíblia diz que a sogra de Pedro está enferma, está acometida de febres e de dores. E Jesus não pergunta se ela quer ser curada. Jesus não ouve ela dizendo: me sara, me cura. Jesus não ouve a palavra shalom, bem-vindo ao meu lar. Jesus não também responde tamanha coisa, mas Lucas diz que Jesus
toca nela, e ao tocar nela, a febre vai embora, tudo quanto era enfermidade e doença, a abandona, aleluia. Jesus não foi ali apenas para curar a sogra de Pedro, Jesus não foi ali apenas para tocar na mulher, Jesus não foi ali apenas para ver um milagre ali diante dos olhos dos homens, não. Jesus foi atrás de Pedro, sabia que estava na pescaria, mas foi na casa dele primeiro. Por quê? Porque havia um problema na casa de Pedro, deixado um dia anterior. Não era aquela mesma hora que ela tinha caído enferma, não era aquele mesmo instante que ela estava doente, já estava anteriormente doente. Pedro vai trabalhar, mas deixa a sogra doente. Aleluia. Só que Pedro é um homem que teme a Deus, conhece pergaminhos, apesar de ser no momento um homem semi-analfabeto, mas conhece pergaminhos, conhece de lei, conhece de adoração, conhece o nome Jeová, conhece o nome Adonai, conhece aquele que disse para Moisés, eu sou o que sou. Ele conhece aquele que disse para o pai de Sansão, eu sou o maravilhoso, ou meu nome é maravilhoso. Ele sabia deste homem que chamou a Enoque e disse, sobe e vem passear comigo nas nuvens. Ele sabia, Pedro sabia a respeito deste homem, aleluia. É um homem culto, em conhecimento e em inteligência. E Jesus vai atrás dele. Toca na sogra, a sogra fica curada. A multidão que está chegando vê aquele milagre, é de imediato. Porque as coisas com Jesus não é tocar hoje para ser sarado amanhã. As coisas com Jesus não é para dar uma palavra hoje para amanhã se manifestar o poder. É na mesma hora, é no mesmo instante. Aleluia. Lucas diz que a multidão, quando vê o milagre, sai de casa em casa. Cafarnaum é uma população na época de quase 2.000 pessoas. Eles saem de casa em casa. E onde tem um doente, onde tem um enfermo, isso aqui é evangelismo. O culto vai acontecer lá na casa de Pedro. Nem foi anunciado, nem colocaram cartaz. Mas quem quer muita gente no culto vai atrás. Aleluia, oh glória. Eles estavam com Jesus, deixaram o pregador na casa e foram atrás dos adoradores. Agora os adoradores que trazem. Na porta que batia, tem doente aí? Tem. Traz para fora que nós vamos levar para o culto hoje, porque no culto vai ter milagre, oh glória. Aleluia, aleluia. Na porta que batia, tinha alguém amarrado, acorrentado, todo cheio de demônio. Disse, traz na corda que nós vamos levar para o culto. Ele vai bagunçar no culto, vai não, porque lá tem um homem de autoridade e no culto vai ter milagre. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que eles juntaram de toda a população de Cafarnaum os que eram doentes, possessos e enfermos, e levaram para a casa de Pedro. E Jesus, ao ver aquela multidão de doentes, de enfermos e possessos, mas adoradores, fez o que ele gosta de fazer, curou a todos. Curou a todos, aleluia. Oh glória a Deus. Irmão José, ele curou a todos, aleluia. Só que quem recebe o milagre da mão de Jesus e é temente a Deus, não sai de perto dele. Não sai de perto dele. A Bíblia diz que a multidão começou a apertar muito a ele, capítulo 5, a ponto de querer agora ouvir, porque o milagre já tinha acontecido, agora quer ouvir as boas novas do reino. E a casa era pequena, não dava mais para ele soltar a voz, então ele foi para a praia. E ao chegar na praia, caçando um lugar alto para falar à multidão, ele encontra 2 barcos, já é amanhecido o dia. Os seus donos estão do lado de fora, com a água na sua cintura, lavando as suas redes, de uma noite de sofrimento, de uma noite de labuta, de uma noite de tormenta. Aleluia. Agora imagine, irmão, sair de casa e deixar um parente doente, e você vai atrás do recurso para comprar o medicamento. Você vai na certeza de que vai ter o recurso, porque sou profissional na área, eu sei que eu vou alcançar, eu sei que quando chegar, eu vou encontrar e vou trazer. Fica aqui, Deus está contigo.
Quando eu chegar, nós compramos um medicamento e você vai estar sarada. Conjectura a palavra de Pedro para a sua sogra e também para a sua esposa e filhos. Fica, eu vou trabalhar. E quando eu voltar, eu trago o recurso. Aleluia. E quando chega no mar, que conhecia do ponto certo, sabia a hora de pegar o peixe, sabia o ponto certo da água parada para pegar os peixes graúdos, e lança a rede, e nada acontece. Lança primeiro, nada acontece. O início das grandes pescarias dos peixes graúdos é à meia-noite, a lua não deve estar bonita, é treva, o mar está calmo no momento, e procurou águas mansas, é onde se juntam os rebanhos dos grandes peixes. Lançou a rede e não deu nada. Aleluia. Pense na frustração. Falando ele, quem sabe para André, quem sabe para o próprio João, dizendo: e agora? Como é que vai ser quando eu chegar em casa? Eu disse que quando eu voltasse eu ia levar o recurso. Eu ia prover na situação para buscar a cura. Mas nada pescamos. E agora? O sol já vai sair daqui a pouco, o dia já vai raiar e até agora nada. O que fazer? Quem sabe esta febre, esta doença vai consumir por toda a vida o fôlego da minha sogra. O que fazer? Talvez eu pudesse ter ido na casa de alguém buscar algum empréstimo, mas eu vim para cá porque eu sei que aqui tem. Mas nada aconteceu. Tem dia que a gente vive por esse momento. Tem tempo que a gente passa por esse estágio. As coisas fecham, as portas se trancam, as chaves são jogadas fora. E você não consegue recurso em nada. Uma palavra de ânimo, uma mão estendida. As pessoas que você mais procura e sabe que vai ser certo, se foram. O que você tinha guardado em casa vai procurar não está mais. De alguma sorte foi coberto e você não consegue enxergar. Você sabia que tinha, mas quando precisa não está no lugar. O desespero bate, irmão. O desespero vem, não tem esse bonito na terra, não tem esse homem, não tem esta mulher de boa estrutura ou estatura que não caia por terra o seu semblante. Aleluia. Imagina você no lugar que nós estamos aqui hoje, a distância de quase 30 quilômetros da cidade. E se não houver no meio da nossa casa, no meio dos nossos familiares, um transporte, e cai alguém doente, e a doença é de morte, e o que fazer? E isso aconteceu na madrugada, e agora está todo mundo dormindo. O que fazer? Você liga e ninguém atende. Você sai com a luz de uma lanterna procurando e ninguém pode te responder ou te atender. É você, o doente, e você de novo. O desespero vem. E você se acha mais do que pequeno, você se acha nada. A ponto de dizer, o que eu vim fazer aqui? Onde ninguém me ajuda, onde ninguém me socorre. E o meu vai embora, vai morrer porque não tem recurso. O desespero veio em Pedro, irmão. A sogra estava doente. Só que ele não sabia que enquanto ele remava para as águas mansas, Jesus entrou no meio da tempestade da casa dele. Aleluia. Aleluia. A madrugada vai se estendendo. E Pedro lançando rede, tirando rede, nada de peixe. Quando o dia já vem clareando, enrolam as suas redes. E barco de volta nos seus remos. Aleluia. Ao chegar à praia está deserta, não tem ninguém na praia. Desce dos seus barcos e vão lavar a rede suja de nada, porque não pegou nada. O pensamento de Pedro, imagino eu naquele momento, é: como vai ser quando eu chegar em casa?
O que a minha esposa vai falar? Cadê, amor? Tu trouxe a providência. O que as crianças vão dizer? Pai, vai ter almoço hoje. O que a minha sogra vai dizer? Conseguiu recurso para comprar o medicamento. E eu não tenho nada. Aleluia. A noite todinha foi noite de lamento para ele. Foi noite de sofrimento, de dor. Quem sabe ele citou várias vezes os pergaminhos para Deus. E dizendo as palavras de Deus para Moisés no deserto: Senhor, tu disseste para Israel que tu serias o Jeová Jiré, o provedor deles. Porque não és o mesmo comigo, porque eu temo o teu nome. Aleluia. Aleluia. Quem sabe ele cita o Salmo 23, dizendo: Senhor, Davi no desespero, cercado de um lado e de outro, de bestas feras do campo, cantou a ti dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor está me deixando faltar o peixe agora. Aleluia. E voltou com as mãos vazias. A praia está deserta. Só que quando ele menos espera, tropéus de muitos pés é ouvido na sua cabeça. E ao olhar para a sua esquerda, para a sua direita, não sei o lado, a multidão vem se aproximando. Na frente, veio um galileu arrastando um grupo de pessoas, que outrora era endemoniado, outrora estavam enfermos, outrora estavam doentes, e Pedro sabia de muitos. E ao vê-los à distância, diz: aquele estava doente, aquela estava amarrada, cheia de demônios, aquele estava enfermo, e agora estão todos sarados. O que está acontecendo? O Deus que está conosco nesta noite é um Deus de providência, Ele nunca mudou. O Deus que está conosco nesta noite é um Deus que visita o nosso lar quando a gente menos espera, Ele nunca mudou. O Deus que está conosco é um Deus que nos socorre, quando ninguém estende a mão, Ele diz: eu sou na sua história. O Deus que está aqui esta noite é um Deus que muda a história, daquele que acha que ao fim Ele chega e diz: agora eu te faço um novo começo. O Deus que está aqui esta noite é um Deus que abriu a boca para dizer, em Apocalipse 22, eis que faço uma coisa nova. Eu profetizo nesta noite que vai ter novidade de Deus para mim e para você nessa semana. Eu profetizo para mim e para você nesta noite, em o nome de Jesus o Nazareno, que terá novidade dos céus na nossa casa. Quem recebe? Aleluia, 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 aleluia. Jesus vai se aproximar, vai parar diante dos barcos, vai olhar para os dois barcos, olhar para os seus trabalhadores, e entra no de Pedro. João não estava com problema em casa, não era casado. Tem pai, tem mãe. Aleluia. André também não tinha trabalho, Tiago também não estava com problema, mas Pedro estava. Ambos os outros também são tementes a Deus, mas Pedro está com problema. Tem hora que a gente vai para o culto e diz: Senhor, fala comigo. E não sai nada. Senhor, usa qualquer um, até mesmo uma criança, mas fala comigo. E nada chega no ouvido. A gente chega só na misericórdia mesmo, pedindo uma palavra de ânimo, e nada acontece. Nada acontece. E o que quer dizer tudo isso? Este silêncio, que não usa ninguém para falar comigo. Fala do meu lado com alguém, fala do outro lado com alguém, fala na minha frente com alguém, fala atrás com alguém, mas não me enxerga, eu estou invisível. Não é que você ficou invisível, não é que Ele esqueceu de você, é porque com você Ele quer algo especial e muito melhor. Se Ele não te respondeu às expectativas usando alguém para falar contigo, é porque Ele mesmo vai vir diretamente a você para falar pessoalmente. Aleluia. Tem hora que Ele não precisa mandar anjo para falar com ninguém. Aleluia. Apesar de que Ele, nos últimos tempos, não está mandando mais anjo para fazer nada, é Ele mesmo que faz a obra. Aleluia. Tem hora que Ele não levanta nenhum profeta para dizer uma palavra de profecia de ânimo para ninguém, porque nos últimos dias são mais falsos do que verdadeiros. Aleluia. Tem hora que até abrindo a Bíblia de supetão, você não recebe uma palavra de ânimo. Às vezes cai na página branca.
E o que é, pastor? É porque com você as coisas são maiores, Ele quer coisas grandes. Ele não vai usar anjo, não vai usar profeta, não vai usar as escrituras. Ele pessoalmente será a leitura diante dos teus olhos. Aleluia, aleluia. Ele entra no barco de Pedro e diz: afasta só um pouquinho da terra, só um pouquinho. Precisava afastar, Valdir, da terra para falar com a multidão que está na terra? Não precisava, era só ficar em pé na proa do barco. Não precisava de Jacó Ismael. Mas por que ele diz afasta um pouquinho da terra? Aleluia. Ele não está falando da dimensão da água ou do solo. Ele está falando das coisas espirituais que são primárias. Ele está dizendo: quando você se desligar das coisas da terra, os céus se manifestarão em teu favor. Pedro estava preocupado com uma coisa terrena, a doença que estava em casa. Jesus já tinha curado, só que ele não sabia. A mente dele está marcada com a sua casa, preso nela, preocupado porque não conseguiu recurso. Coisas da terra, coisas de homem. Só que quando Jesus vem falar com a gente, se nós não tivermos ligado nos céus, não compreenderemos a voz dele, nem entenderemos a sua palavra. Não há como você receber a voz de Deus, aleluia, seja qual for o pregador, seja qual for o cantor, se você não se desligar da terra, se você não se afastar pelo menos um pouquinho da terra, para ouvir a voz do que fala com você. Afasta um pouquinho da terra. A Bíblia diz que Pedro afasta um pouco a embarcação e Jesus começa a falar. E pega isto, quando está no barco, ainda sobre as águas, mas com a proa lá na terra, Jesus não fala. Mas quando sai da terra, Jesus começa a falar. Por quê? Aleluia. Porque as nossas preocupações nos impedem de ouvir a voz nítida de Deus. Isaías diz que os nossos pecados ou iniquidade fazem separação entre a nossa oração para com Deus vivo, mas a limitação dos pensamentos humanos em relação à terra não deixa Deus sem fala. Deus fala, só que a gente não ouve. Aleluia. Ele tira Pedro. O coração de Pedro ainda está marcado, pensando quando chegar em casa. E Jesus sabe. Depois de falar para a multidão que ficou na praia ouvindo, disse: Pedro, agora eu vou aliviar o teu coração. Te lança por mar alto. Aleluia. Porque na parte rasa do mar, das águas, é o momento em que o Espírito fala conosco. Quando as águas estão ralas, dando pelo arteiro, pelo joelho, é o momento que Deus fala conosco pelo Espírito Santo. Aleluia. Até mesmo quando as águas estão nos seus ombros, é o momento que Ele se manifesta para falar conosco. Ezequiel diz que ele estava na beira do rio Quebar. E de repente os olhos se abrem e ele tem uma visão dos céus. Tem um ser sobre as águas lá no meio do rio. Ezequiel, vem aqui. Aleluia. Oh glória, sinta a presença de Deus. E Ezequiel começa a entrar nas águas. Ele diz: e eu entrei 500 côvados, e as águas estavam pelos arteiros, ou seja, tornozelos. Quando ele para depois de 500 côvados, o mesmo ser nas águas diz: vem mais para cá. Aleluia. Água rasa não dá para você ter revelações grandes. Chorabandai. Águas rasas não dá para você adquirir a solução para o seu problema. Tem que se aprofundar mais. Aleluia. Oh glória. Só que os nossos afazeres nos tira a liberdade de entrar nas águas profundas. Ezequiel disse que entrou mais 500 côvados e deram nos seus joelhos. Não era o momento ainda. Aí o anjo diz: Ezequiel, vem mais para cá. Aleluia. Parece que a água está funda, já dá no joelho, já dá para afogar uma criança. Mas ele não está falando com criança, está falando com homem. Aleluia. Vem.
Ezequiel disse que entrou nas águas e deram nos seus ombros. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. E o homem se adiantou mais um pouquinho para trás e disse: vem mais aqui. Ele já andou 1.500 côvados, mas tem mais 500 para andar. Aleluia. Vem mais aqui. Ezequiel disse que começou a andar e não dava mais para sentir a terra, e começou a nadar. E Deus começou a revelar como estava o seu templo, como estava a glória, o que achava da casa de adoração, o que iria fazer. Temos que nos aprofundar mais e mais nas águas do Espírito, para ouvir nitidamente a voz de Deus, e saber quão grande e bondosa é a sua vontade, e qual é a expectativa que nos levanta para entrarmos nas águas, pastor. Situações adversas. Vamos para as águas fundas, Pedro. Fazer o que, Senhor? Pescar. Senhor, eu só não citei o Salmo 30, verso 5, a parte B. Que o choro dura a noite toda, mas eu chorei, decepcionado que um profissional que eu sou, não conseguiu aquilo que eu desejava. Pedro, vai para as águas. Aleluia. Oh, glória. Missionário, se as águas simbolizam o Espírito Santo, e assim o é, segundo as Escrituras. E Jesus foi notório para os céus. Assunto está lá, sentado. E disse: eu vou enviar o outro Consolador. Vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei. Ele vai trazer à mente de vocês tudo, que já pagou muitas coisas, mas Ele vai trazer tudo de volta. Ele vai fazer vocês entenderem coisas que eu não posso falar agora, mas Ele vai fazer vocês entenderem. Aleluia. E tem mais uma coisa: se vocês estiverem ligados em mim, e eu estiver ligado em vocês, como é a minha vontade e desejo, tudo que vocês pedirdes ao meu Pai em oração, vos será concedido. Aleluia. Aí ele repete o capítulo 15 do livro de João, ele diz, versículo 7, diz: se vocês pedirem alguma coisa, eu o farei. Aleluia. Aleluia. Vai para as águas, Pedro. Pedro disse: eu pesquei a noite toda. Foi a pior noite da minha vida. Não pegamos nada. Mas ele para e lembra que lá na praia, ele viu companheiros que eram cegos, estão enxergando, que eram possuídos e estão livres, que eram doentes e estão curados, e estavam seguindo a Jesus. Esse homem é diferente. É diferente. É diferente. Ele nem sabia que tinha um culto na casa dele, que foi poder de Deus. Aleluia. Na praia foi só palavras, só palavras, só palavras, mas na casa foi poder de Deus. Eu estou profetizando para você que entende o culto desta noite. Estou profetizando. Aqui é palavra, palavra, mas quando chegar na tua casa é poder de Deus. Arabaia soldara. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro para, analisa a coisa, diz: Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, vou lançar a rede. Aleluia, oh glória, aleluia. Ele fez conforme está escrito. Foi uma noite de choro, de lamentações. Parece que Deus se irou com ele. E o Salmo 30, verso 5 diz que a ira de Deus dura só um momento, logo passa. E o que é interessante, a parte B deste mesmo versículo, ou a junção da A, é que quando ele diz que dura um momento, o mesmo salmista vai dizer, se está falando da ira, fala da bondade, diz: mas o favor de Deus, oh glória, oh glória, oh glória, o favor de Deus, promove vida, traz vida, receba vida, porque nesta noite tem favor de Deus aqui neste lugar aqui.
E o que é favor, pastor, é graça. A graça do Senhor está aqui. É um favor imerecido. Mas nós estamos nesta noite banhados por este favor. Então receba vida. Aí o salmista diz, completando o verso 5: se o choro pode durar a noite. Ou você tirar 8 horas de choro, meu irmão, não é fácil. Você seca o poço das suas emoções. 8 horas de lamentação. Lembrando sempre as palavras de avivamento dos pergaminhos. Lembrando das promessas do Deus vivo feita para você. E nada de milagre. É para chorar muito mesmo. Só que o início está dizendo, o choro pode durar a noite. Mas pela manhã, oh glória. O alvorecer está subindo. Colocou as redes no barco, rumo à praia. Amanhecendo o dia, o sol raiando. As primeiras horas do dia na praia. Quem chega na praia, a alegria. Completa o salmo. A noite é de choro, mas ao amanhecer vai ter alegria no teu lar. A noite de tristeza, mas ao amanhecer terá alegria. A noite de tormenta, mas ao amanhecer terá alegria. A noite dificultosa, mas ao amanhecer terá alegria. A noite é de labuta, mas ao amanhecer terá alegria. Aleluia. Só que aparentemente a alegria no começo nem parece alegria. Porque está procurando o que você tem para fazer uso. Você esperando que alguém te dê, e quem se aproxima está buscando o que você tem para fazer uso. Olha como é Deus. Você à procura de recurso. A única coisa que você tem no momento para buscar recurso é o barco. E Jesus quer o barco. Quem sabe o pensamento, eu vou vender o barco para comprar os medicamentos. Jesus disse, eu quero o teu barco. O meu coração está rasgado, eu quero que alguém me ajude, e a única coisa que eu tenho, o Senhor quer, disse, eu quero o teu barco. Eu quero o teu barco. Aleluia. A gentileza de Pedro não titubeou. Entra. Ele entrou, fez uso do barco. Depois de fazer uso do barco e os seus afazeres, disse, agora vamos que eu vou te abençoar. Aleluia. Porque a princípio da minha chegada tu esperou a bênção, mas eu queria provar o teu coração e o teu sentimento antes. Queria saber se mesmo na adversidade você ainda tem um bom coração. Queria saber se mesmo na tua luta você ainda é temente a mim. Eu queria saber se mesmo diante da dificuldade que está vivendo, você ainda podia abençoar alguém. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Lança a rede. Pedro lança a rede. E não demora muito tempo debaixo da água, como era Osório. É lançar e puxar. Porque quando a rede cai por toda na água, logo o volume é muito grande. E o peso quer levar o barco para debaixo da água. Ele faz cena para quem está na praia e pede ajuda. Os outros se aproximam. E puxam a rede para cima da outra embarcação. E ambas as duas não suporta o peso da rede. Tudo que Jesus pediu foi um simples barco. Agora o que Jesus está dando é uma providência para anos e anos. Aleluia. E eu aprendi uma coisa aqui com Jesus, porque o meu pouco, o meu tudo, diante dele ainda não é nada, mas o grande dele para mim é muito que não se acaba e não tem fim, e traz uma nova esperança para uma nova história. Aleluia, aleluia. Pedro venceu uma noite de dificuldade e tormenta na sua alma e pensamento e no grande mar. Pedro venceu todas as dificuldades da madrugada. Não foi fácil. Pensar na morte, pensar no cortejo, pensar na perca, na dificuldade, nos nomes que iria levar, não foi fácil, mas ele venceu. Ele passou.
Pedro venceu a prova que Jesus lançou sobre ele. Eu sei que tu estás sofrendo, mas eu quero que tu tenha agora de melhor o teu barco. Pedro venceu até a prova. E aí Apocalipse, João vai escrever que ele diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. Observe que quando Jesus vai conversar com Pedro, ele tira Pedro da terra e leva para a dimensão do Espírito, para as águas. Quando Deus vai nos abençoar, não nos deixa ficar na terra, ou seja, você não fica ligado nas coisas da terra. Quando você vai receber a bênção dos céus, você tem que levantar os pés da terra, para que o reino dos céus se manifeste e em glória te faça mais que vencedor. Fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí João vai dizer: quem vencer vai herdar todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu povo. Aleluia. Quando Pedro viu o milagre, disse: Senhor, eu sou um pecador miserável, afasta-te de mim. Aleluia. Ou seja, tu és santo, tu és Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Feche os teus olhos. Deus eterno, santo, justo e fiel, digno de honra, de glória e de louvor. A tua palavra dura para sempre, e o teu reino jamais terá fim. Eu sei que esta noite tu operou em nosso meio coisas terríveis, grandes que só o Senhor é capaz de fazer. Ainda que o nosso corpo não sentiu o teu poder nos queimando, mas o Senhor está operando. Ainda que nós não pudéssemos ser envolvidos, Senhor, na glória que está neste lugar, mas o Senhor está agindo em nosso favor. Então, Senhor, ao nos levar para casa, completa a tua obra em nós. Completa a tua obra em nós. Se necessário for, Senhor, afasta-nos um pouco da terra, das nossas preocupações, dos nossos afazeres, mas não deixa de cumprir Efésios 1, Senhor, verso 2, que o Senhor abasteceu Jesus de todas as bênçãos celestiais e aos seus servos santos nesta terra de bênçãos espirituais. Ser conosco nesta noite. Olha o teu povo que aqui está, Senhor, que vieram para este lugar te adorar, reverenciar a tua presença. Abastece agora a sua embarcação dos melhores e graúdos peixes, Senhor. Faça-os prosperar, dá longevidade, dá saúde aos seus ossos, aos seus órgãos internos. Deus, visita cada um agora. E no lar dos teus filhos, opera os teus sinais, com milagres, com curas, com libertações, com providência divina. Faz a tua obra, em o nome de Jesus. Visita pastor Joaldo, Senhor, levanta o teu filho, traz de volta para o seio da sua casa, Senhor, ainda que não esteja apto para trabalhar na obra, mas a presença do teu servo, Senhor, alegra a nossa alma e fortalece o ânimo dentro de nós. Abençoa ele nesta noite, abençoa a sua esposa. Deus, opera um milagre na vida do presbítero Josué e completa a tua obra, Senhor. Assim sendo, eu te agradeço por este instante, pois sei que a tua presença permanecerá conosco para todo sempre. Desde já, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluia. A irmã Dani com a oportunidade para louvar encerrando. E você oferta com alegria. Se você não tiver uma oferta, adore ao Senhor, amém?